Mas então, pessoal, esses aqui vão ser os nossos vídeos de revisão para a nossa AE do segundo bimestre, tá? A gente bolou esses vídeos pensando em vocês que estavam com um pouquinho mais de dificuldade para entender a parte de dinâmica. Lembrando que a matéria da E é a parte de vetores, a parte de dinâmica sem atrito e a parte de dinâmica com atrito, incluindo aí as trajetórias curvilíneas também que a gente vai fazer. Como é que a gente dividiu a nossa estratégia? A gente vai fazer 2 vídeos para vocês, tá? O primeiro vídeo, que é esse que a gente vai começar aqui agora, é a parte de dinâmica sem atrito. Eu sugiro que vocês tentem fazer todos os exercícios que a gente fizer aqui agora, mostrar antes de fazer e assistir o segundo vídeo, que é a parte com atrito, que é apenas incluir a força de atrito nos exercícios, tá certo? Então vamos começar aqui com a nossa parte de mecânica. Dentro de mecânica a gente vai estar estudando a parte de dinâmica, né? O que é a dinâmica? É a parte da física que vai estudar o movimento dos corpos, mas interessando com as suas causas. Tá? Agora interessa para a gente as causas. A gente estava em cinemática, não interessava. Agora interessa, ou seja, o que vai provocar o movimento? Então, o agente que causa o movimento é a força. Tá? A força é o principal responsável por iniciar o movimento de um corpo. Essa força, quando aplicada em um corpo, ela pode provocar um movimento ou pode provocar uma deformação no corpo. Tá? Por exemplo, pega uma mola e aplica uma força, a mola deforma. Tá? Pega uma bola, dá um chute na bola, ela entra em movimento. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a bola de futebol, quando você chuta, ela entra em movimento e ela também se deforma no momento do chute. Tá certo? Então, aquilo que vai causar o movimento é a força. E a gente vai estudar sempre os exercícios baseados na força. Conhecendo a força, você conhece todo o resto do programa. Tá certo? Então, vamos lá. Para entender e fazer qualquer exercício de dinâmica, tá? Com ou sem atrito, basicamente a gente precisa conhecer bem as 3 leis de Newton. As 3 principais leis de Newton, que é a primeira lei, que é chamada lei da inércia. O que ela diz? Ela diz que um corpo tende a manter o seu estado de movimento. O que quer dizer isso? Se ele está em repouso, ele quer continuar em repouso. Se ele está em movimento, ele quer continuar em movimento. Ele tende a se opor a qualquer coisa que você faça para tirar ele daquele estado. Se eu estou parado aqui, alguém me empurra, minha cabeça tende a ficar paradinho. Tá? Se eu estou em movimento e alguém não deixa, me barra de alguma maneira, aqui meu corpo tende a manter esse estado de movimento. Então, a gente tende a recusar uma mudança nesse estado de movimento. Isso é chamada lei da inércia, né? Que a gente vai utilizar vários exercícios, os chamados referenciais inerciais, aquele seu ponto de referência inercial. Inercial que nesse caso não precisa estar necessariamente parado. Ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, sem aceleração. Um referencial inicial, então é aquele referencial que não tem aceleração. Basicamente é isso que a gente vai começar. Ok? Segunda lei. Essa aqui a gente vai ter que entender muito bem ela, porque é a lei que a gente vai usar em todos os exercícios. Todo exercício de dinâmica você começa resolvendo utilizando essa lei. O que ela diz? Ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Ela fala que a resultante das forças aplicadas em um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Vamos fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? O que a gente chama dessa lei aqui? Eu costumo chamar ela de uma relação de causa e efeito. A força resultante seria a causa do movimento, tá certo? E a aceleração seria o efeito. Lembrar que o que está escrito aqui não é força igual a massa vezes aceleração. Tem muita gente que escreve que F é igual a MA. Não é isso, tá? Porque o que está escrito aqui seria que toda vez que você coloca uma força sobre o corpo, ele tem aceleração. Não é isso que acontece. A gente não pode ter força, a gente tem que ter uma força resultante. O que quer dizer isso? Uma força líquida, algo capaz de produzir a chamada aceleração. Exemplo, não adianta eu ter um corpo aqui, onde 2 forças atuam nesse corpo. Então, por exemplo, esse cara aqui é uma força de 2 newtons para o lado de cá, e aqui também eu tenho 2 newtons para o lado de cá. Tem força atuando no corpo? Tem, está aqui. Mas esse corpo ganha aceleração? Não, porque não tem uma força líquida, não tem uma força. Se eu somar essa força aqui com essa aqui, o que a gente tem é uma força zero. Ou seja, como se não tivesse força nenhuma atuando sobre ele. Para que o corpo ganhe a chamada aceleração, ou seja, entre em movimento, tenha o seu efeito, eu preciso de uma força líquida, uma força resultante. Então, força resultante para a gente nada mais é do que você somar todas as forças que estão atuando sobre aquele corpo. Somou tudo, é a sua força resultante. Deu diferente de zero, ele vai ter aceleração. Se der igual a zero, ou seja, somou tudo, a força resultante foi zero, não teve força resultante, por exemplo, nesse exemplo que a gente colocou aqui agora, tá? O corpo não tem aceleração. E não ter aceleração não significa que ele está parado. Né? Basta
A aceleração a gente sabe, é uma variação na velocidade. Se ele tiver com velocidade constante, ele também não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, ele também não tem força resultante. Tá? Então, lembrar, não é porque não tem força resultante que ele está parado. Ele vai estar sem aceleração, tá? Andando em movimento uniforme, por exemplo, também. Então, lembrar que a unidade de força aqui é o Newton, ou seja, a massa em quilos, a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Fazendo desse jeito, o que a gente tem é a resposta em newtons para força. Bom, essa foi a segunda lei de Newton, que a gente vai usar e vai falar muito mais dela daqui a pouquinho. Tá? E, por fim, a terceira lei de Newton, a chamada lei da ação e reação. Que toda vez que você tem uma ação, ou seja, toda ação corresponde a uma reação de igual valor e sentido contrário. Ou seja, se eu faço uma força, sei lá, sobre uma parede como essa daqui, a parede devolve a mesma força, só que no sentido contrário. O valor é exatamente igual. Esse F1 aqui seria igual ao F2 em módulo, ou seja, o valor da primeira força é igual ao resultado da segunda. Se eu dou um murro na parede, a parede está me devolvendo a mesma intensidade de força, só que no sentido contrário. Tá? Lembrar que essas forças são desenhadas em corpos separados. Por exemplo, digamos que isso aqui seja uma mão de uma pessoa, né, um boxeador com a luvinha dele aqui, ele vai acertar a cara do sujeito aqui. Vamos representar assim. Tá? A força que esse cara faz aqui na cara da pessoa é exatamente igual à força que a cara faz sobre a mão da pessoa. Só que o ponto de aplicação dessa força é diferente. O murro que você está dando na cara da pessoa. Então a cara da pessoa aqui, ó, ela recebe uma força que eu vou chamar de força da mão na cara. Já a própria cara, ela devolve na mão da pessoa aqui, ó, a força da cara na mão. Essas duas forças têm o mesmo valor. Se é 2 newtons aqui, é 2 newtons aqui. Só que são colocadas em pontos diferentes. Um é na cara, outro é na mão. Tá? Isso aqui a gente chama de par ação e reação. Ou seja, quando as duas têm o mesmo valor, só que são aplicadas em corpos diferentes. Essa só existe porque essa existiu. Tá certo? Essa é a chamada terceira lei de Newton. Então agora a gente vai começar a resolver alguns detalhezinhos para a gente lembrar disso. Como a gente comentou, o par ação e reação nunca é desenhado no mesmo corpo. Então, por exemplo, uma dúvida muito grande entre os alunos aí é isso. Você tem uma mesa aqui assim e tem um corpo aqui em cima da mesa. Aí eu vou desenhar as forças que atuam sobre ele. Né? Então a gente representa aqui. Aqui é a força peso, aqui é a força normal. Essas duas forças são iguais? Nesse exercício aqui, se esse bloquinho não se move, logicamente a força que puxa ele para cima tem que ser igual à força que puxa ele para baixo. O valor é o mesmo. Só que isso aqui forma um par ação e reação? Não, porque eles estão representados no mesmo corpo. Os dois estão representados nesse corpo aqui. A normal não existe por causa da força peso. E a força peso não existe por causa da normal. Então não é um par ação e reação. Par ação e reação é sempre aquela dupla de forças que ela sempre vem aos pares, que uma só existe devido à presença da outra. Tá? Então, por exemplo, tem aqui um corpo e está aqui sobre a Terra, aqui no nosso planeta Terra, que é o centro da Terra. Né? A Terra puxa esse corpo com a força da Terra sobre o corpo e, ao mesmo tempo, esse corpo puxa a Terra para cima, a força do corpo na Terra. Repara, são pontos diferentes. Uma é no corpo, outra é na Terra. Tá certo? E, além disso, os valores aqui são exatamente iguais. As forças são iguais, porém, a ponto de aplicação são diferentes. Isso é um par ação e reação. Esse aqui não é um par ação e reação. Ok? Então agora vamos representar algumas forças, as que a gente trabalha mais. Praticamente todos os exercícios vão ter que desenhar essas forças. Uma delas é a chamada força-peso. O que é a força-peso? Força-peso, gente, é a força que o planeta, que a Terra exerce sobre os corpos. Ela sempre vai puxar esses corpos para o centro dela. Tá? O valor da força-peso é dado pela massa vezes a gravidade do corpo. E ela é sempre representada para o centro do planeta. Então, nesse caso aqui, a força-peso nesse corpo seria desenhado aqui, para baixo. Aqui, não interessa se o plano está inclinado ou não, a força-peso aponta para o centro da Terra. Aqui, não interessa o que está acontecendo para o centro da Terra. Ok? Essa é a força-peso. A gente sempre vai representar as forças assim com a setinha em cima. Não quer dizer que ela está apontando para lá, não. É apenas para dizer que é vetorial. Ou seja, a matemática aqui tem que ser aquela matemática vetorial que você já conhece. Tá certo? Essa é uma das forças que a gente vai ter que jogar todas as vezes. Praticamente todos os exercícios você vai ter que desenhar essa força lá.
Além dessa força, outra força interessante que a gente vai trabalhar bastante é a força normal. O que é a força normal? É a força que o seu apoio faz sobre os corpos. Tá? Ou seja, só tem normal, força normal, que a gente costuma chamar de força normal, assim, representada pelo Nzinho, tá? Se você tiver apoio. Tá? Se não tem apoio, não tem força normal. Então, nesse caso aqui, por exemplo, como é que a gente desenharia a força normal? O chão está aqui. Ela é sempre perpendicular ao apoio. Então, o chão vai empurrar esse corpo aqui para cima. Então, representa aqui, ó, a normal para cima. Aqui, o nosso chão está inclinado. Então, lembrar, o chão vai empurrar ele na direção normal a ele, ou seja, 90 graus com a superfície. Então, a normal já está para cá, ó. Tá certo? E nesse caso aqui, não tem chão, não tem apoio. Então, não desenhe o normal. A normal só existe quando você tem o apoio aqui. Ok? Isso a gente vai ter que fazer praticamente em todos os exercícios. Vamos lá, então. Vamos ver alguns exemplos de aplicação disso, né? Como é que a gente trabalha com os exercícios dinâmicos. Então, a minha lógica de fazer os exercícios é sempre a mesma. Espero que vocês façam a mesma coisa. Você sempre vai olhar o exercício de dinâmica e a primeira coisa que você faz é chutar um sentido para o movimento. Como assim o sentido do movimento? Eu tenho aqui duas forças, 4 newtons e 3 newtons. Para onde você acha, quando essas forças atuarem aqui, esse bloquinho vai? Então, o mais lógico, e nem sempre é isso que acontece, tá? É aquela força maior mandar no sentido do movimento. Então, nesse caso aqui, eu acho que vai fazer isso aqui quando acontecer. Isso é um chute mesmo. Bom? Então, você chutou a direção do movimento. Uma vez que você chutou a direção do movimento, naquela linha onde o movimento está acontecendo, naquela direção, você representa as forças que estão atuando. Nesse caso aqui, ele já representou. Tem essa forcinha de 4 newtons aqui, vou chamar de F1, tá? E tem essa outra força aqui, F2, que vale 3 newtons. Já está desenhado. Você não precisa desenhar mais as outras forças. Que outras forças? Por exemplo, eu sei que aqui tem a força peso, sei que aqui tem a normal. Mas como elas são perpendiculares à direção do movimento, você não precisa desenhá-las agora. Tá? Então, bastava ter colocado como estava ali antes. Então, nesse caso aqui, como que a gente faz agora? Representou o chute, desenhou as forças, basta aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. E aí agora a gente vai olhar para o desenho e representar. O que é força resultante? São as forças a favor do movimento, menos as forças contrárias ao movimento. Se o movimento está acontecendo nessa direção, quem é a força que está a favor daquele movimento? Então, nesse caso aqui, ó, F1. É ela que está puxando, é ela que está a favor. Tem mais alguma? Não estou vendo. Então, deixa só o F1. E eu vou descontar, ou seja, diminuir, subtrair das forças que estão atrapalhando esse movimento. Para cá tem o F1 e para cá tem o F2. Então, F1 menos F2 é igual a massa do ou dos corpos que tiverem ali. Tá? Então, nesse caso, eu vou deixar a massa desse corpinho aqui mesmo. E vezes a aceleração que ele vai ganhar. A gente vai tentar achar essa aceleração. Tá? Nesse caso. Quanto que vale o valor de F1? 4 newtons. Qual o valor do F2? 3 newtons. Qual é a massa desse corpo? 5 quilos. Vezes a aceleração. Então, 4 menos 3, 1, 5A. A aceleração, então, é 1 sobre 5, ou 0,2 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração que esse corpinho vai ganhar. Tá certo? Então, basicamente, todo exercício de dinâmica chuta a direção do movimento. Naquela direção, você desenha as forças, se elas ainda não tiverem sido desenhadas, e aplica a segunda lei de Newton. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Olha só. Exemplo com dois corpos juntos. Sempre que você tiver 2, 3, 10 corpos viajando juntos, seja uma coisa empurrando a outra, vários carrinhos no supermercado, por exemplo, tá? A dica que eu dou, sempre junte os seus corpinhos como se fosse um só, tá bom? Então, basicamente, a gente pode resolver o exercício como se isso aqui todo, esses dois aqui, ó, separados, fosse um corpo só. Então, o seu problema passa a ser esse aqui, ó. Você tem uma força atuando num corpo só. Corpão de massa M, a massa do A mais a massa do B, sendo empurrado pela força F. Tá? Esse corpo sendo empurrado nessa direção, o que a gente faz? Você vai lá e representa para onde você acha que esse corpo vai. Pô, se a força está empurrando para cá, ele vai para cá. Segunda coisa que a gente faz, desenha todas as forças que estão atuando naquela direção. Então, nessa direção aqui, ó, já estão representadas a força F. Não tem ninguém segurando lá de cá, não tem atrito, né? Então não tem ninguém atrapalhando o movimento. Uma vez feito isso, você vai lá e coloca força resultante, massa vezes aceleração.
Quem é a força a favor do movimento desse blocão vermelho? É a força F, coloca ela lá. Menos, quem é que está contra? Quem não está deixando esse bloco vermelho ir para frente? Ninguém está aqui segurando, não tem atrito, então menos 0, ou simplesmente F. Tá? Qual é a massa desse bloco vermelho? Lembrar que a gente está chamando o bloco vermelho o bloco A mais o B juntos viajando. Então aqui é a massa do seu sistema. Ó. Massa do A mais a massa do corpo B. Isso aqui vezes a aceleração. Portanto, a sua força F ficou igual à soma das massas, MA mais o MB, vezes a aceleração. Agora a gente vai descobrir quem é a aceleração, que é o que ele está pedindo aqui na letra A. Tá certo? Quem é o valor da força F? A força F, ele falou para você, ó, a força de intensidade, 20 newtons. Então vamos colocar aqui, 20 newtons. Qual a soma das massas do corpo A mais o corpo B? Se você olhar aqui direitinho, ó, o A tem 2 kg e o B tem 3 kg. Então, se eu somar 2 mais 3, eu tenho 5 kg aqui. Portanto, a aceleração desse conjunto é 20 dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração que os dois blocos vão ter. Essa aceleração não é só do corpo A e não é só do corpo B. Os dois vão indo juntos com essa mesma aceleração. Agora que vem a parte um pouco diferente. Ele quer a força que o A faz em B. Porque quem está empurrando o B não é o F. Se aqui você está fazendo 20 newtons, não quer dizer que é o A empurra o B para frente com 20 newtons, não. O A empurra o B para cá com a força que eu vou chamar de força de A em B. E como a gente acabou de comentar sobre a terceira lei de Newton, toda vez que um corpo empurra o outro devolve aquela mesma força para ele, só que aplicando no outro corpo. Então o B vai fazer uma força de B em A. Essas duas forças são exatamente iguais em valor, só que elas têm sentidos contrários. Tá? O que ele quer aqui é a força que o A faz em B, esse FAB aqui. Repara que essas duas forças foram desenhadas dentro desse bloco vermelho. São chamadas forças internas. Sempre que você quiser calcular forças internas, você deve isolar os blocos. Como assim isolar? Desenhar eles separadinhos. Então, por exemplo, vou escolher desenhar separado o B. Poderia ser o A também. Tá? Vou escolher desenhar aqui ó, o Bzinho separado da mesma forma com que a gente está vendo ele ali. Ó. O B está aqui. Quais são as forças que estão atuando no B agora? Repara que se você desenhar só o B, a única força que está atuando para cá, ó, na direção do movimento, é a força de A em B. Então o seu problema deixa de ser esse e passa a ser esse aqui. Ó. E a gente quer agora saber o valor dessa força. Então você vai lá e coloca. Chuta a direção do movimento, que a gente sabe que se só tem uma força para cá, o B vai para o lado de cá. Já está desenhada as forças que estão atuando sobre ele, você vai lá e coloca. Força resultante, massa vezes aceleração. Quem é a força a favor do movimento do B? Força de A em B. Ela que está empurrando. Menos. Quem é que não está deixando ela ir para frente? Aqui, ó. Não tem ninguém segurando aqui. Não tem atrito, não tem nada. Então não tem nada. Qual é a massa desse bloco que você está estudando aqui? Massa do B. E a aceleração aqui? A aceleração do corpo B também. Portanto, a força de A em B seria a massa do corpo B, que a gente sabe que vale 3 kg, e a aceleração do corpo B. Lembra que a gente comentou, a aceleração de B é exatamente igual à aceleração do corpo A, que é a aceleração do conjunto. Você calculou aqui na letra A. Então, 4 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força de A em B, nesse caso, 12 newtons. Ok? Então, basicamente, a gente seguiu o mesmo padrão do exercíciozinho anterior. Vamos fazer um próximo exemplo. Olha só, agora, novamente, temos dois corpos aqui, só que agora sendo puxados. Tá? Sempre que tiver 2, 3, 4 corpos andando juntos, você pode começar o exercício para achar a aceleração do conjunto, por exemplo, pensando que os dois são um corpo só. Eu posso pensar que esses dois formam um único corpo aqui. Ó. Então, o seu problema deixa de ser esse e passa a ser esse aqui. Ó. Aí eu tenho um blocão que eu estou puxando com a força F aqui ao longo de um plano horizontal. Tá certo? Onde a massa desse blocão aqui é a massa do A mais a massa do B. Então, basicamente, se eu puxar aqui, qual é o sentido que você daria para esse movimento? Eu acho que ele vem para cá. Ó. É um chute, mas funciona. Está vindo para cá. Uma vez estando aqui, você já tem as forças desenhadas aqui. Lembra, não tem atrito, então tem ninguém segurando aqui. Vai lá e aplica a sua formulazinha. Força resultante, massa vezes aceleração. Olhando para o nosso exercício, quem é a força a favor do movimento? É o F. Quem que está contra o movimento desse blocão vermelho aí? Ninguém está segurando aqui. Tá? Então,
Ninguém. Qual é a massa desse blocão vermelho? Lembra que o blocão vermelho é tudo que você chamou de blocão vermelho, ou seja, a soma de A e B juntos. Tá? Então ele fala, ó, o A tem 2 kg e o B tem 4 kg. Portanto, massa de A mais B, 2 mais 4, 6 kg. E a aceleração. Então falta apenas substituir o valor do F. Quem é o valor de F? Ele falou que essa força F aqui vale 6 newtons. Então, 6 newtons é igual a 6A. Portanto, a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Essa aceleração é de quem? É de A ou do B? Na verdade, tanto A quanto B, quanto o corpo todo, ou seja, todo o seu sistema está vindo junto com essa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Aí repara que ele pede, na letra B agora, ele quer que você calcule a tração do fio que vem em A e B, ou seja, quanto que vale a tensão ou tração aqui nesse fiozinho. Basicamente, gente, repara que o desenho da tensão foi feito dentro do bloco vermelho. É uma força interna. Toda vez que tiver forças internas, basta você isolar os corpos e desenhar essas forças nele. Então, por exemplo, eu vou isolar ou A ou B. Nesse caso, eu vou pegar o A aqui, por exemplo, opção minha, tá? Eu desenho o A da forma como ele aparece. Está aqui o A e eu tenho uma linhazinha vermelha para o lado de cá. Essa linhazinha vermelha é a força que você quer, é a força de tensão ou de tração. Se você está puxando o bloco A para cá, o sentido do movimento seria esse. As forças que estão atuando em A todas nessa direção você já tem, que é só o T. Se você escolhesse o B, por exemplo, ó, o B teria uma força F para cá e um T para lá. Aí você chutaria o sentido do movimento e faria a mesma coisa. Tem que dar a mesma resposta, tá bom? Nesse caso, vamos pelo mais simples. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Quem é a força a favor do movimento desse bloquinho A? Quem está puxando ele é essa força de tensão, é o fio, né? Força de tração. Menos. Quem que está contra? Tem alguém contra? Não tem ninguém contra. Então, menos 0. Qual é a massa desse bloquinho que você está estudando? Massa do A. E a aceleração dele? Aceleração do A. Tá bom? Então, a tensão ou tração que você procura vai ser a massa de A, que nesse caso vale 2 kg, e a aceleração tanto do A, do B, do sistema inteiro, a gente calculou aqui, ó, 1 metro por segundo. Portanto, essa tensão é igual a 2 newtons. Esse fiozinho está suportando 2 newtons de força. Tudo bem? Repara mais uma vez, o que a gente fez? Sentido do movimento, desenhou as forças naquela direção, aplicou a segunda lei de Newton. Então, sempre fazer esse tipo de coisa, tá? Vamos para um exercício um pouquinho mais complicado, olha só. Você agora tem um corpo que vai se deslocar ao longo de uma trajetória horizontal e o outro está pendurado aqui, puxando todo o sistema. Então, ó, dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 4 kg, então vou colocar aqui para ficar mais fácil para a gente depois, 4 kg e 6 kg, aqui, são ligados por um fio inextensível. O que é inextensível? Ele não estica. Se ele esticar e se ele deformar, a gente vai ter que considerar forças elásticas, não é o caso aqui, tá certo? E de massa desprezível, conforme a figura. Então, desprezando todos os atritos, então não tem atrito nesse exercício. Considerando G igual a 10, determinar a aceleração desse conjunto. Como é que a gente fazia antes? Eu vou dar um chute na direção do movimento. Obviamente, gente, já que não tem atrito, a chance é que isso aqui escorregue, ou seja, o bloco de 6 kg puxa o bloco de 4. Então, esse aqui, ó, seria a direção do movimento. O bloco B sobe e desce na vertical aqui e o A anda na direção do plano, tá certo? Uma vez que você fez isso, você tem que desenhar as forças nessas direções. Então, por exemplo, o que puxaria o bloco B aqui para baixo? É a força-peso dele. Essa é a força-peso de B. Para cima você tem uma cordinha, então você tem uma tensão, uma tração aqui. Se a cordinha for a mesma tensão vai ser aplicada sobre o corpo A. Se não for a mesma, você não pode chamar da mesma tensão, tá certo? E como não tem atrito, não tem nada segurando o A aqui. Tá? São essas forças que estão atuando. Então você desenhou o sentido, desenhou as forças que estão atuando na direção do movimento, basta aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Então, olhando para a figurinha, quem é a força ou quem são as forças que estão a favor do movimento? Então, a favor do movimento, ó, é o peso de B que está puxando tudo, mais essa traçãozinha. Quem que estaria contra o movimento, no sentido contrário a ele? Apenas essa traçãozinha. Como elas são iguais, gente, as trações são forças internas ao sistema, elas não contribuem para a aceleração. Então, basta você pegar as forças externas para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, nesse caso, força a favor, quem está puxando tudo? O peso de B.
menos, quem não está deixando todo esse conjunto descer? Ninguém, não tem ninguém segurando aqui, tá vendo? Então, menos 0. Qual é a massa do corpo ou dos corpos que estão movendo? Nesse exercício aqui, quando eu puxo aqui, ó, o A se move e o B se move. Então, os dois têm que ser considerados. Massa de A mais a massa do B. Isso tudo com a mesma aceleração, certo? Então, o peso de B é igual à soma dessas massas de A e de B vezes a aceleração. Basta substituir os valores agora. Quem é o peso de B? E aí, uma coisa que muita gente costuma errar na prova, né? O peso não é a massa. A massa são quantos quilos você tem. É a quantidade de átomos que você está tendo ali, tá? E o peso é a força que a Terra está te puxando para baixo. Então, o peso é massa vezes a gravidade. Então, se a gravidade é 10, o peso eu não coloco 6 aqui. Eu coloco 6 vezes 10. São 60 newtons de força. Esse é o peso. E a massa total? Aí sim, massa. Quantos quilos você tem? 4 e 6 quilos. Então, 10 quilos no total. Então, qual foi a aceleração total? É 60 dividido por 10, 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ambos os corpos vão estar com essa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado aqui. Ok? Aí eu peço qual é a tração no fio que une A e B. Tração, forças internas, como a gente veio falando atrás. Basta você escolher um dos dois blocos para isolar. Pode ser o A, pode ser o B. Eu vou pegar o B aqui, ó. Desenho o B como ele aparece na figurinha para você. Está aqui o bloquinho B. Para cima eu tenho a força de tensão desenhada nele. Para baixo eu tenho o peso dele. Então o que a gente tem que lembrar? O que acontece com o B? O B desce. Então, descendo. Uma vez que você colocou o sentido do movimento, as forças estão desenhadas naquela direção do movimento, aplica a segunda lei de Newton. Força resultante, massa, aceleração. Nesse caso, quem seria a força a favor do movimento? A favor quem está puxando, está na mesma direção do movimento. Ó. Peso de B. Menos. Quem é a força que está contrária a esse movimento? A tensão. A massa de quem que eu pego? Do bloquinho que você escolheu, massa do B. Portanto, a aceleração também daquele bloquinho que você escolheu. Ok? Quem é o peso de B? O peso de B é a massa dele vezes a gravidade, 60 newtons, menos a tração. A massa dele, 6 quilos. E a aceleração que ele vai ter aqui é a mesma de todo mundo. A gente já calculou na letra A. 6 metros por segundo ao quadrado. Está aqui. Portanto, 60 menos T é igual a 36. Passa o T para o lado de lá. Vou colocar aqui em cima, melhor para vocês. Então, passa o T para o lado de lá e o 36 para o lado de cá. Portanto, o T é 60 menos 36, 24 newtons. Ok? Essa seria a resposta do nosso exercício. Tudo bem? Então, sempre, sentido do movimento, desenha as forças, aplica a segunda lei de Newton. Todo exercício a gente está fazendo assim e é assim que tem que ser feito mesmo. Ok? Olha um novo exercício aqui. No arranjo experimental da figura, os corpos A e B de massas respectivamente iguais a 5 e 7 kg. Então, o A tem 5 kg, o B tem 7 kg, massa, quilos, ok? Estão presos por um fio de massa desprezível e inextensível. Desprezando todos os atritos e considerando G igual a 10, qual é a aceleração que esse conjunto vai ter? Então, primeira coisa, dá o chute no sentido do movimento. Esse cara tem 7 kg, esse tem 5 kg. O mais óbvio é que o mais pesado leve o mais leve. Não é sempre assim que acontece não, mas vamos fazer isso. Vou dizer que faz isso aqui. Ó. O movimento seria esse, de 7 kg levantando de cima. Okay? Nessa direção aqui, nessa forma com que você deu o chute, o bloco de B ele vai descer e o bloco A vai subir. Eles vão andar sempre na vertical. Então é nessa linha vertical que eu tenho que desenhar todas as forças aqui. Elas não estão desenhadas, tá vendo? A gente vai ter que fazer isso. Então, por exemplo, o A na linha vertical, que força é essa que puxa o A para baixo? É o peso do A. E que força que está puxando o A para cima? É a tração nesse fio, é o fiozinho que está ali. É o mesmo fiozinho? É, então é a mesma tração também. B para cima. E o que puxa o bloco B para baixo é o peso do bloquinho B. Ok? Sentido do movimento, desenhei as forças, eu vou lá e aplico. Força resultante, massa vezes aceleração. Lembre que trações são forças internas, elas não ajudam nem atrapalham a sua aceleração do conjunto. O que a gente vai fazer aqui agora? Olhando para o desenho, quem é a força a favor do movimento? Quem está puxando ele nessa direção do movimento?
é o peso de B. Peso de B é a força a favor. Menos, quem é que não está deixando de vir de uma vez? Está atrapalhando? Peso de A. Tá aqui. Qual é a massa do corpo ou dos corpos que estão movendo? Nesse caso, quando o B se move, o A também se move junto. Os dois estão mexendo. É a massa de A mais a massa do B. Tudo isso, todo mundo com a mesma aceleração. Ok? Agora é só substituir os valores. Ó. Quem é o peso de B? Cuidado para não colocar 7. Não é 7. 7 é a massa de B. O peso dele é 7 vezes 10, que é a gravidade. Então, 70 newtons. Peso de A, mesma coisa, 50 newtons. As massas dos dois somadas vão dar 12, né? 7 mais 5, ok? Então, 70 menos 50, 20. 12A. Aí a aceleração ficaria 20 dividido por 12. Ou 10 dividido por 6. Aí a gente vai simplificando. 5 dividido por 3. Ok? 5 terços de metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração desse conjuntinho aqui. E para achar a tração? Mesma coisa que a gente vem fazendo desde os exercícios lá atrás. Tração, força interna. Para achar a força interna, você desenha os bloquinhos separados. Escolhe um e desenha. Um que tem a força que você procura. Eu quero a tração. Então, o A tem que ter. O B também tem. Então, você escolhe um dos dois. Vamos pegar, por exemplo, o bloquinho A, que está ali. Eu desenho só o A. Desenho as forças que estão atuando nele, que é o peso de A e a tração de A. E represento, já sabendo qual é a direção do movimento, o que vai acontecer com o A. O A sobe, o B desce. Então, o A sobe. Para que eu tenho que fazer isso? Para você saber quem é a força a favor do movimento e quem é a força que está contra o movimento. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu aplicar a segunda lei de Newton agora, força resultante, massa, aceleração, quem é a força a favor do movimento? Quem está puxando o A? É a tensão. Menos, quem que está atrapalhando o A uma vez lá para cima? O peso dele. Qual a massa do bloco que você está estudando? É a massa do A. Então, a aceleração tem que ser dele também. Ok? Então, T menos. Quem é o peso de A? Se ele tem 5 kg, o peso dele, 50 newtons. A massa dele, 5 kg. E a aceleração a gente acabou de calcular. 5 terços. Ok? Então, vai ficar T igual a 25 terços somado com 50, passei para o lado de cá. Então, vai ficar, tiro o mínimo de 3 e 1 aqui no caso, né? Vai dar 3, então 25 mais 3 vezes 50, 150. Ok? Então, vai ficar 175 terços de Newton. Se você quiser depois terminar, continua, não tem problema. Ok? Basicamente, novamente, chute no sentido do movimento, desenha as forças, aplica a segunda lei de Newton. Quer forças internas, quer tração, quer força de A em B, você isola os bloquinhos. Tá? Sempre essa lógica do exercício. Aí eu vou introduzir aqui com vocês, já que a gente ainda não está falando de atrito, um pouquinho sobre força elástica. Lembra que a gente teve os exercícios ali, comentou que os fios eram inextensíveis, eles não esticavam. Quando o fio se deforma, ou é uma mola, ou é um corpo elástico, aquele corpo que se deforma, né? Então, quando a gente tem um corpo elástico, uma deformação, uma mola, por exemplo, seria um corpo elástico, tá? A gente vai ter que trabalhar com força elástica, chamada lei de Hooke. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que o valor dessa força que uma mola sente quando você puxa ela te devolve essa força, no sentido contrário. E é proporcional, por isso é uma constante, vezes a deformação que você faz. Ou seja, o valor dessa força, o valor dela é proporcional, diretamente proporcional à deformação. O x aqui é chamado de elongação ou deformação. E o K? O K é a constante elástica da mola. O K te diz se a sua mola é dura ou mole. Exemplo, um K. Tá aqui, ó. O K que seja 100 newtons por metro significa o quê? Significa que se for uma mola, para que você pegue essa mola e estique ela 1 metro, ou seja, aumente o tamanho dela em 1 metro aqui, a força que você deve fazer puxando ela aqui, ó, é de 100 newtons. Tá? Existem molas que o K é 50 newtons por metro, ou seja, para você esticar ela 1 metro, você precisa apenas fazer 50 newtons de força. Então, quanto mais macia for sua mola, menor vai ser o seu K.
Quanto mais dura for sua mola, maior vai ser o seu K. Ok? Então lembrar, basicamente a força elástica é dada pelo valor do K vezes o tanto que você esticou ou comprimiu a mola. Esse X aqui é a sua deformação. Ok? Então, vamos ver um exemplo trabalhando com força elástica. Um corpo de 10 kg é pendurado em uma mola de constante elástica de 200 N por metro. Determinar a deformação sofrida pela mola, considerando a posição em que o corpo fica em equilíbrio. Então, por exemplo, está aqui a sua molinha, bonitinha, sem nada. Desse jeito, a gente diz que a mola está no seu estado de equilíbrio. Ela não está nem esticada, nem comprimida. Então, aqui uma molinha qualquer. Eu vou pegar a mesma molinha e agora vou pendurar um corpo sobre ela. Aqui, ó, logicamente a molinha vai esticar, né? Eu pendurei um corpo de 10 kg sobre ela. A mola estica e fica aqui agora paradinha nessa posição aqui, ó, em equilíbrio. Nessa forma, nesse jeito que a gente está desenhando aqui, qual seria a deformação da mola? Ou seja, quantos centímetros ou quantos metros ela aumentou de tamanho? Essa deformação, gente, é o seu X. É o tanto que a mola aumentou. Não é o tamanho inicial da mola, nem o tamanho final. É o tanto que ela aumentou ou diminuiu de tamanho. Tá certo? Esse X que você está procurando. Para esse corpinho ficar parado, o que está puxando ele para baixo aqui? É o peso dele. E o que não está deixando ele vir de uma vez? A mola, ou seja, a força elástica da mola. Então, nesse caso, para ele ficar paradinho, a força elástica, que é o que está puxando ele para cima, tem que ser igual à força que está puxando ele para baixo, que é o peso. Como é que a gente calcula a força elástica? A gente sabe que o valor dessa força elástica é dado por K vezes o X. E o peso? Massa vezes a gravidade. Portanto, o X que a gente procura aqui, ó, que é a deformação da mola, que é o que a gente está querendo saber, é pegar o mg, a massa vezes a gravidade, e dividir pelo valor do K. Nesse caso, quem é a massa desse corpo? Está aqui, ó, 10 kg. A gravidade vale 10 também. E o K, que é a constante elástica da mola em newtons por metro, está aqui, ó, 200 newtons por metro. Então, vou colocar aqui 200. Ó. Portanto, 100 dividido por 200, 0,5. 0,5 o quê? Metros. Ou seja, esse X aqui, que é a deformação da mola, vai ser 50 centímetros. A mola vai esticar 50 centímetros para que esse corpinho de 10 kg fique paradinho. Certo? Então, basicamente, falou em molas, basta aplicar a fórmula da força elástica que você consegue trabalhar bonitinho. Ok? Vamos fazer um de plano inclinado. Como a gente comentou nas salas também com vocês, existem alguns detalhezinhos com relação ao plano inclinado. Toda vez que você tiver um plano inclinado, a gente tem que desenhar 3 forças básicas nele. Primeiro, a força que puxa o bloquinho na direção do plano. Essa força é chamada de peso tangencial, ou PT. Tá? Você também vai ter que desenhar a normal, que é o plano empurrando o corpo para cima, e aquela força que equilibra normal, que a gente sabe que é a outra sombrinha da força peso, que é peso normal aqui. Tanto o peso tangencial quanto o peso normal, o valor delas é o próprio peso vezes seno ou cosseno. Nesse caso, o tangencial é sempre o seno do ângulo que o seu plano está inclinado. Então, é P vezes o seno do ângulo. E o normal aqui, que oposto ao normal sempre, é peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação do seu plano. Com isso aqui na cabeça, você faz qualquer exercício. Como assim? Pega um exercício como esse aqui. Ó. No arranjo experimental da figura, os corpos têm massas iguais a 10 kg. Então aqui tem 10 kg, aqui também tem 10 kg. Vou chamar esse corpinho aqui de corpo A e aqui de B para a gente poder diferenciar. Ok? O plano inclinado é perfeitamente liso, ou seja, não tem atrito. O fio é inacessível e passa sem atrito pela polia de massa desprezível. Determinar qual é a aceleração que esse sistema vai ter. Eu estou segurando os dois aqui com minha mão e vou tirar minha mão. Quando eu tiro minha mão, será que esse sistema vai ficar parado? Então, como vocês já viram em sala, uma das propriedades que a rampa tem é de diminuir o efeito de peso que esse cara tem. Então, é como se aqui fosse um corpo mais leve em relação a isso daqui. Logicamente, o que deve acontecer é que esse sistema faça isso aqui. Ó. Tem um movimento mesmo tendo massas iguais. Porque a rampa vai diminuir o efeito de peso desse cara. Ok? Então, se esse aqui é o meu chute na direção do movimento, nessa direção eu tenho que desenhar as forças. Por exemplo, o B vai subir e vai descer. Então, eu vou desenhar a força que puxa ele para baixo, que é o peso do B. E vou desenhar a força que puxa ele para cima, que é essa cordinha aí, ó, a tensão. Já o corpinho A, ele vai andar ao longo do plano. Então, o que puxa ele para cá não é o peso dele, é o peso tangencial, aquela força que fica ao longo do plano. Ok? E
O que não deixa ele vir para cá é essa cordinha aqui. A cordinha é a mesma cordinha. Se eu chamei aqui de T, então aqui também tem que chamar de T. Tudo bem? Fazendo isso, basta aplicar agora a formulazinha, a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Olhando para o seu sistema, nessa direção, quem é a força a favor do movimento? Peso do B. Aí. Menos, quem é a força contrária ao movimento? Peso tangencial do corpo A. PT em A. Qual a massa do ou dos corpos que estão movendo? Nesse caso, os dois estão mexendo. Então, é a massa de A mais a massa do corpo B, tá certo? Isso vezes a aceleração. Então, agora é só substituir valores. Antes, eu vou fazer mais uma linha aqui, ó, PB menos. Quem é o peso tangencial de A? O PT do A. Lembrando, o que é PT? É sempre o peso vezes o seno. Se fosse o PN, seria o peso vezes o cosseno. Nesse caso, ó, PA vezes o seno desse ângulo aí, no caso 30 graus, igual a massa dos dois corpinhos juntos aí, com a mesma aceleração. Ok? Então, peso de A, 10 kg, de B, desculpa, 10 kg, então 100 newtons. Peso do A, também 100, só que o seno de 30 vale meio. Igual a massa dos dois juntos, 20 kg, vezes A. Só ter um pouquinho de paciência, ó. Ficaria 100 menos 50 igual a 20A. Portanto, 50 é igual a 20A. Aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Essa foi a aceleração do sistema. E aí que agora, ó, qual a tração, qual a tensão no fio? Como é que a gente faz para achar a tensão? Do mesmo jeito que a gente fazia antes. Isola um dos blocos. Escolhe um para fazer. Sempre o mais fácil no caso do plano inclinado é esse que está suspenso. Esse aqui é mais simples. Tem duas forcinhas, bem facinho da gente fazer. Então vamos fazer. Vou dar passa a ponta da tela aqui para a gente fazer. Ó. Que é a tensão no fio. Eu isolo o corpinho B que tem 10 kg. Tá certo? Desenho ele aqui, ó, separadinho. Só o B. O jeito que está aqui para baixo é o peso dele. Para cima eu tenho a cordinha, portanto eu tenho a força de tração. Certo? Nesse caso, força resultante, massa vezes aceleração. Olhando só para esse desenho, eu vou fazer. Só tem que tomar cuidado uma coisa, saber se ele está subindo ou está descendo. Lembra que o nosso chute inicial foi esse. Portanto, o corpo B estaria descendo. Tá? Então, se ele está descendo, quem é a força que está a favor do movimento? Ó? Peso de B. Quem é a força que está contrária ao movimento? A tração. A massa de quem que eu pego? Do bloquinho que você escolheu. Eu escolhi o B, então massa do B. E a aceleração do B também. Ok? Então, ó, peso de B, 100 newtons. Tração T. A massa do B, que a gente sabe que é 10 kg. E a aceleração, que foi 2,5 metros por segundo ao quadrado, que a gente calculou na tela anterior. Portanto, vai ficar 100 menos T igual a 25. Passa o T para um lado, 25 para o outro. Ó. 100 menos 25 é igual a T. Portanto, o seu T é 75 newtons. Ok? E acabou o exercício. Então, mesmo os exercícios que parecem mais difíceis, que são esses de plano inclinado, você faz do mesmo jeito. Chute na direção do movimento, representa suas forças que estão lá naquela direção que você quer trabalhar e aplica a segunda lei de Newton. Não tem erro. Repete esses exercícios aqui antes da gente poder fazer a parte de atrito também, ok? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre esses exercícios com atrito, como é que ficaria.